Bom dia. No Café com Leite desta manhã, o assunto são maus tratos aos animais. Por que isso acontece? Eu converso com o veterinário, Dr. Marcos Brown, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo. Dr. Marcos Brown e eu vamos conversar sobre por que as pessoas maltratam os animais. Existem leis que prevêem punições para as pessoas que maltratam. Como nós devemos proceder diante de um acontecimento desse? Isso é um problema cultural? O que está acontecendo? Por que maltratar o seu animal de estimação? Daqui a pouco esse assunto no Café com Leite de hoje, não perca. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, já de volta, e como eu anunciei anteriormente, quando eu fiz o anúncio do meu entrevistado, eu falo hoje com Marcos Brown. Dr. Marcos Brown, ele é médico veterinário e é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo. Bem, qual é o assunto hoje com o Dr. Marcos Brown? Veterinária, de um modo geral, é óbvio, mas vamos falar sobre maus tratos para com os animais. Como o Dr. Marcos Brown diz, você não deve humanizar os animais, mas não é porque eles não são seres humanos que nós vamos maltratá-los. É diferente. Não humanizar é uma coisa e tratá-los mal é outra coisa. Tratar sem carinho, tratar com violência, tratar com desumanidade. Você não pode fazer isso aí. Ele não é humano, mas você não pode ser desumano para com os animais. O trato com o animal tem que ser carinhoso, tem que ser com paciência, tem que ser com carinho. Tudo que você puder fazer de bem para um animal deve ser feito. Bem, antes de eu conversar com o Dr. Marcos, nós vamos fazer aquele comentário político que eu faço sempre antes dos programas. Eu falei do Bolsonaro, eu falei do Renato Casagrande e eu falei sobre votar bem, não é isso mesmo? Agora, como é que nós estamos com a nossa capital? Como é que nós estamos com a política de Cariacica? Como é que nós estamos com a política de Serra, de Fundão, de Guarapari, de Linhares, de Colatina? Como é que estão as administrações municipais? É a administração mais perto do povo, é a administração municipal. É aquela que cuida da sua rua, que troca o número da sua casa, que dá o nome na pracinha que fica perto da sua residência, que constrói a quadra de esportes no seu bairro. Essa é a administração municipal. É o prefeito, é o vereador. Às vezes o vereador é seu vizinho, frequenta a sua casa. Então você está mais próximo dessa política municipal. Aí tem a política estadual e tem a política federal. Mas você tem que também estar atento à política municipal, aquela do seu bairro. Tem associação de bairros, de amigos de bairros, amigo da rua e tal. Você tem que participar, isso é importante, porque quando vocês se juntam, quando vocês fazem um pedido coletivo, é diferente de um pedido individual. Existe mais força num pedido onde 50, 100 pessoas fazem o mesmo pedido do que um pedido de uma pessoa apenas, né? Então, você tem que participar, você é obrigado quase, né, a participar da vida política da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade. Então, é importante a participação política de cada cidadão. Eu não gosto de política. Então, o que você está fazendo aqui? Você vive numa sociedade, você vive em comunidade, você vive, comum a todos, comunidade, né? Comum a todos.
Você anda na mesma rua que outras pessoas andam. Você transita com o seu carro nas mesmas vias que outras pessoas transitam. Você frequenta lugares aonde muitas pessoas frequentam. É a padaria, você passa em cima de um esgoto, é de uma calçada mal cuidada, mal conservada. Você vive em sociedade. Então, participe mais da política da onde você mora, do seu bairro, do seu município, do seu estado e do seu país. Tá certo assim? Bom dia, doutor Marcos Brown. Bom dia, doutor. Tudo bem? Obrigado pela sua visita e obrigado por você vir aqui discutir um assunto muito importante hoje em dia, que é o trato, o bom trato para com os animais. Como é que nós devemos tratar os nossos chamados pets, animais de estimação, hein, doutor Marcos? Então, uma das coisas que as pessoas elas têm que ter em mente que animais de estimação, eles demandam tempo, eles demandam cuidados, custo financeiro. Antes de adquirir um animal, ele tem que ter a ciência de que tipo de animal, se o espaço que ele tem comporta aquele tipo de animal, porque, por exemplo, você não vai ter um cão de grande porte, como um Rottweiler, dentro de um apartamento de 50 metros quadrados. Isso não é legal nem para o cão, nem legal para o dono, que provavelmente vai ter problema no futuro. Então, você tem que ter todas essas metas já colocadas para não haver surpresas futuras. Porque quando começa a ser um empecilho na vida da pessoa, a pessoa começa a deixar de lado, muitas vezes abandona, e estamos aqui justamente para falar sobre esse assunto, sobre a posse responsável de um animal. Um animal de grande porte num lugar pequeno é uma forma de maltrato. Sim. Inclusive, hoje nós temos o termo de referência, que é a resolução do Conselho Federal, a 1236, que foi publicada em outubro, e que dá justamente essas referências até onde pode ir, as regulamentações do que é e o que não é maus tratos. E dessa forma, hoje, uma justiça, qualquer um é habilitado, tendo em posse esse termo de referência, essa resolução, ter a capacidade de identificar maus tratos. Eu sinto, isso é uma opinião, né? Eu sinto que se você tem um cachorro, aí você deixa o seu cachorro preso em uma corrente, dia e noite, numa corrente de 1 metro de comprimento, para mim isso se caracteriza maus tratos. Sim, com certeza. O cão ele não pode ser criado em espaços pequenos, ele não pode estar acorrentado, ele tem que ter um ambiente limpo, porque se não tiver higiene com o local dele, isso também é caracterizado abuso. Ele tem que ter disponível água 24 horas, tem que ter uma alimentação pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia disponível para ele, não precisa deixar alimento lá o tempo todo, mas, por exemplo, para os animais de trabalho, você não pode fazer um serviço sem a pausa de 4 horas para alimentação e reposição hídrica. Isso é uma das coisas que a nossa resolução ela veio para estabelecer. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, principalmente em Vitória, já não se tem tanto como se tem no Nordeste, que são os carroceiros, animais de tração puxados por cavalos nessas carroças, onde passam o dia todo transportando objetos, material de construção. Esse é o chamado animal de trabalho. De trabalho. Sim. E isso foi justamente para regulamentar, porque a cada 4 horas ele tem que ter uma pausa para reposição hídrica e alimentar, e um descanso de pelo menos
40 a 50 minutos. Ele não é um ser humano, mas ele tem cansaço, ele tem dor, ele tem estafa física, ele tem inclusive depressão. Sim, com certeza, com certeza. Enganam das pessoas que acham que os animais não têm sentimento. Eles não têm um raciocínio lógico como nós temos, mas os animais, eles têm sentimentos. Eles sentem dor, eles sentem frio, eles sentem calor, eles sentem felicidade. Então, quem nunca foi recebido, aqueles que têm cães, gatos, animais pets dentro de suas casas, quando você chega em casa, depois de passar um dia de trabalho, não é recebido com aquela festa. Cada um com as suas particularidades. Com certeza. E às vezes uma festa até exagerada, mas o animal sabe demonstrar, né? Sim, com certeza. E eu costumo sempre dizer, isso é um sentimento. Com certeza. Ele não vai ter aquele raciocínio lógico do humano, mas engano daqueles que acham que o animal é burro. Ele não é burro. Muito pelo contrário. O animal, ele tem sua inteligência logicamente limitada em Sim. relação ao humano. Mas os sentimentos são os mesmos. São os mesmos. Aquele que acha que pode criar um cachorro no quintal sem nenhum tipo de abrigo, a sol e chuva, naqueles dias frios mesmo, chovendo, e achar que o cachorro não sente frio, que não adoece, é engano. Adoece, sente como frio, qualquer pessoa, como não é? qualquer pessoa. Quando se fala em tratar mal um animal, nós tivemos aí vários episódios e as redes sociais mostram muito, né? Que as pessoas abandonam os animais nas ruas, terrenos baldios, ou simplesmente param o carro, jogam para fora o seu animal, o seu pet e acabou. Vão embora e o cachorro sai correndo atrás do carro desesperado, como quem diz assim, o que estão fazendo comigo? Eu vou ficar aqui sozinho? Então, bate até um desespero, você acaba vendo aquilo lá, do sofrimento de um animal. Isso está acontecendo. Então, a discussão hoje vai girar em torno disso aí também. Depois de eu perguntar a seguinte coisa para o doutor Marcos. Doutor Marcos, um animal, ele reconhece o seu dono pelo cheiro? Sim. Esse é um dos sentidos mais aguçados, principalmente do cão, é o cheiro. A audição também dele é bem aguçada. E a tendência dele, ele pode ficar cego, ele pode ficar surdo, mas ele sempre vai reconhecer a aproximação do dono. Com certeza. Isso é fato. A partir do momento do acostumar, eu costumo dizer que os 6 primeiros meses é o tempo da aceitação do proprietário e a identificação de que ele, sim, é o seu tutor natural. Após isso, nunca mais na vida ele vai esquecer. Ele pode ficar anos sem ver, mas ele não vai esquecer. Com porque certeza. Aquela memória já está registrada ali, principalmente pelo cheiro. Meu cachorro reconhece, não é história não, é verdade, reconhece a buzina do meu carro. Quando ele escuta a buzina, ele sabe, a não ser que ele vá ser confundido se um outro carro igual buzinar, mas ele reconhece a buzina dos carros de casa. Quando são os meus filhos, quando sou eu, ele escuta e já pula. Pula, vai para o portão e fica feliz e tal. Então, não é um ser humano, mas age muito perto de ser não é? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar sobre esses terríveis acontecimentos, os maus tratos para com os animais. Me aguardem.